Bom, pessoal, daqui a algumas semanas a gente termina essa segunda parte. Aí vai começar a terceira. A terceira parte, ela vai ser bastante prática. A gente vai exercitar algumas coisas aqui. Então, essas duas primeiras partes do ano, embora nem todos tenham se mantido ali frequentando, e aqui não é piadinha para ninguém, não, é só uma constatação, mas elas foram muito importantes, estão sendo importantes para essa terceira parte. Tá? Porque não adianta a gente querer aprender a andar de bicicleta sem saber se equilibrar. Você tem que fazer as duas coisas, né? Então é por isso, tá? Então a gente vai, no momento certo eu vou avisar vocês, a gente vai precisar de Bíblia. Então a gente vai precisar porque a gente vai anotar coisas e exercitar, na verdade, tá? Eu vou ter que dar um jeito aqui para fazer isso funcionar aqui. Ainda estou pensando como é que vai ser, tá bom? Mas vai dar certo. Se Jesus não voltar, se ele voltar, a gente não vai precisar disso mesmo. Tá? Mas vamos lá. Os profetas menores. Semana passada a gente viu os profetas maiores. A gente parou um pouco para pensar sobre eles. E nesta semana agora, os profetas menores, que como eu falei para vocês na semana passada, essa divisão de maiores e menores não tem a ver com importância. Não tem a ver com tipo de mensagem, mas tem a ver com extensão do texto. Tá? Então, os profetas maiores são aqueles que têm textos grandes, os profetas menores, os que têm textos pequenos. Existem mais profetas menores do que profetas maiores. Tá? Então, a gente vai ver aí um pouquinho. São 12 livros dentro desse grupo. Os profetas, a nomenclatura na Bíblia é totalmente diferente. Isso a gente viu lá atrás. Tá? Então, a gente não vai ficar voltando a isso. De um tempo para cá, a gente já está na nossa nomenclatura. Então, eles são uma coleção e na nossa Bíblia também fazem sentido em termos de extensão. Eles são, como o nome, como eu acabei de falar, 12 livros, e são aqueles que encerram, são os 12 últimos livros. Então, na nossa Bíblia é fácil identificar quais são os 12. É só contar 12 de trás para frente. Né, de Malaquias para trás, a gente identifica os 12. Né? A mensagem deles é muito intensa. Eu não sei se foi 2018 ou 2019, a gente pregou aqui uma série sobre os profetas menores. Quem quiser assistir, está lá no YouTube. Mas foi uma série panorâmica, ou seja, praticamente cada sermão tratava de um dos livros. Tá? Era vamos dizer assim, era uma série de sermões introdutórios. Tá? Mas cada livro desses é muito intenso no seu ensino, muito intenso na sua palavra. E são extremamente relevantes para os nossos dias, principalmente se a gente pensar o tipo de mensagem que eles estavam aplicando para o povo de Israel e a realidade da igreja hoje. Então a gente vai ver como eles são pertinentes até agora, né? Até hoje. Eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? São os últimos 12. Quem era criança na escola dominical deve saber aquelas musiquinhas que tem os livros, né? E, enfim, eu tenho um monte de coisa que eu não sei porque a minha escola dominical era diferente. Papai era missionário, eu tenho um monte de coisa que eu não sei em português por causa disso, por causa daquele tempo. Mas ainda dá tempo, né? Eu posso ir para o departamento infantil assistir. Oi? É mesmo? Ó, tá bom. Fugiu da escolinha, né? Tá bom de ensinar para as crianças, porque isso aí não esquece, não. Eles trabalharam entre o nono e o quinto século antes de Cristo. O que é o quinto século? Aqueles 100 anos dos anos 400. Tá? Aquilo ali é o quinto século antes de Cristo. E os contextos vão desde exílio até castigo de Deus,
derrota nacional. Todos os profetas menores estão num contexto de caos. Caos social, caos religioso. Então, todos eles vão proferir uma sentença de Deus, todos eles vão clamar a Deus pelo povo e todos eles vão dizer para o povo, vocês têm que se arrepender. Alguns deles dizem, vocês vão ser castigados. Outros dizem, vocês vão ser castigados, mas Deus vai ter misericórdia no final das contas e não vai ser para sempre. Sempre eles chamando o povo ao conserto e à comunhão com Deus. Tá? Então vamos dar uma olhada nesses livros aí. Como a gente está fazendo ultimamente, a gente pega o livro e dá uma visão panorâmica dele só para a gente entender do que ele trata. Oséias, compartilhando o sofrimento de Deus. Oséias é um livro muito peculiar, ele é único na Bíblia. E também ele é interessante, porque ele é praticamente do tamanho de Daniel. Daniel está lá nos maiores e Oséias está nos menores. Então é engraçado isso. Mas Oséias, ele profetiza lá no Reino do Norte, obviamente antes de ele ser desintegrado, né, de acabar, porque o Reino do Norte, em 722, ele é pulverizado pela Assíria e nunca mais esse reino se reintegrou. O Reino do Sul, que era Judá, em 587, 586 a.C., ele também é derrotado pelos babilônios, mas ele é reintegrado depois. Então, o que nós temos hoje aí da nação, do Estado de Israel, é, na verdade, uma reunião, após 2000 anos de diáspora, do Reino do Sul. Tá? O Reino do Norte, como eu já falei aqui várias vezes para vocês, só os mormons sabem onde está, tá? Que são os índios norte-americanos. Né? Tá? Tirando eles, ninguém sabe onde eles estão. É brincadeira, viu? Era para rir, vocês não riram. Valeu, Átila, obrigado. Mas Oséias, alguns autores, eles vão chegar a sugerir que, assim como Jonas, eles vão sugerir que Oséias seja uma história parabólica, ou seja, uma parábola em forma de livro. Nós discordamos disso. Mas por que essas pessoas acham isso? Pela peculiaridade do texto. Por exemplo, Jonas, a gente vai falar ainda de Jonas aqui, ele tem uma narrativa extremamente peculiar, inclusive teologicamente falando, ele é muito sui generis, mas Oséias também, Deus deu uma ordem para ele se casar com uma prostituta. Então, essa ordem de Deus, em tese, fere a lei levítica, a lei mosaica. E as pessoas começam a ler a narrativa de Oséias e algumas pessoas entendem que aquilo ali seria uma parábola para ensinar determinada coisa. Qual é o problema? É que todas as vezes que a gente tem uma parábola na Bíblia, a Bíblia avisa que é uma parábola. Tá? Jesus contando as parábolas, e passou o Senhor a lhes contar a parábola, aí está lá, a parábola. Nesses livros do Antigo Testamento, nós não temos um indicativo de texto parabólico. Tá? Então, eu que estou enquadrado nesse conjunto mais conservador em termos de doutrina, eu não entendo como parábola. Tá? Mas algumas pessoas vão entender isso, tá? Dessa maneira. Então, ele se casa com Gomer, que era uma prostituta, uma mulher infiel, e ali nós temos a representatividade da idolatria, da infidelidade religiosa do povo para com Deus. E a mensagem central é clara: Deus sofre com a infidelidade do seu povo, mas deseja a sua restauração. Sofre, né, gente? Isso é uma antropopatia. Deus sofre no sentido de nós entendermos que ele se opõe severamente a isso. O amor de Deus é firme mesmo quando o povo vacila. E é por esse amor, que ele disciplina o povo e o traz de volta. A estrutura do livro é assim: o casamento simbólico e filhos com nomes proféticos.
o nome dos filhos, os nomes dos filhos de Osés, cada um deles é quase um testamento, né? Porque, na verdade, eles têm um significado. Então, é mais uma peculiaridade. O julgamento por causa do pecado, aí é todo o trecho, que vai de 4 a 13, e o chamado ao arrependimento e promessa de cura, que vai até o capítulo 14. Ok. Joel é o melhor livro da Bíblia, né? Joel escreveu, historicamente falando, após uma praga ter devastado as plantações. É uma praga de gafanhotos. Se você depois tiver curiosidade, põe aí no YouTube e põe aí nuvem de gafanhoto. Isso acontece até hoje em alguns lugares e o Oriente Médio é muito suscetível a pragas de gafanhoto. São nuvens que escurecem o horizonte, você não vê mais nada, parece que fecha o tempo, mas aquilo é gafanhoto, sabe? São nuvens. E quando aquilo vem, destrói tudo no caminho. E ele tinha experimentado isso, e ele pega isso e estabelece uma metáfora para o dia do Senhor, né? Como se tudo aquilo ali representasse o que Deus faria. Lembram que agora não sei se foi quinta-feira passada, que eu falei que a gente precisa ler com 3 olhares o mesmo texto. Foi a semana passada, né? Então tá. Então é isso aí. A segunda leitura é essa. Tá? A primeira é saber se entendeu tudo. A segunda é se colocar naquele tempo, fazer uma leitura síncrona e não anacrônica, né? Então, naquele tempo tinha acontecido uma praga e ele usa aquilo como símbolo para aquilo que Deus poderia fazer e que a gente sabe que fez, né? Ele exorta o povo ao arrependimento e anuncia a promessa do Espírito Santo, que se cumpre historicamente em Atos 2. Essa promessa não é relativa à teologia ou ao movimento pentecostal, mas é relativa ao fato de que o Espírito Santo foi dado como consolador e como o guia permanente sobre a igreja até a volta do Senhor. Tá? Então, em Atos, ali no dia de Pentecoste, isso é deixado claro, se cumpre ali. E a mensagem do livro é: o juízo de Deus é real, mas a sua graça é ainda maior para os que se voltam a Ele. Não no sentido superlativo, mas no sentido de que se você passou por um momento tenebroso, quando você retorna e experimenta a graça, aquilo ali vai dar um grande alívio. Tá? Essa é a mensagem central de Joel, que é também um livro com bastante simbolismo. Amós, eu estou botando um títulozinho lá em cima, mas é só para ilustrar mesmo. O pastor pela justiça social, mas não é essa justiça social que a gente vê aqui, o pessoal ideólogo não, tá bom? Ele tinha origem humilde, ele criava bois, ele cuidava de bois, né? E ele era um pastor, ele vinha da região mais, vamos dizer assim, agrícola, mais pobre de Judá, mas ele foi enviado a profetizar ao reino, em tempos em que havia fartura, mas também havia opressão. Então, ele condena a exploração dos pobres. Nisso aí ele se assemelha muito a alguns trechos de Tiago, por exemplo, a religiosidade superficial e a corrupção. Então, seria bom se o Brasil lesse Amós, né? Mas o corrompimento da estrutura ética do ser humano é o alvo básico do discurso de Amós e das suas profecias. A justiça social em Amós é inseparável da fidelidade à aliança com Deus. E a sua mensagem ainda está lá, até hoje. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Tá? Essa é uma mensagem clara de Amós para a gente hoje. Obadias
Os casais aí que ainda vão ter filhos, Obadias, mas nossa, já nasce velhinho, né? Obadias, vem cá. Com apenas 21 versículos, é o menor livro do Antigo Testamento, um dos menores da Bíblia. E a sua mensagem é dirigida contra Edom, por causa da sua arrogância e hostilidade contra Judá. Edom foi um povo, Edom, Moabe, foram povos nascidos no emparelhamento do início do povo de Deus, ou seja, tinha um parentesco com o nascedouro do povo de Deus. Mas, paradoxalmente, foram povos que normalmente se mantiveram em oposição e em guerra sempre contra o povo de Israel. Tá? E, pela soberba, ele dirige a sua palavra profética contra Edom. A lição principal é que Deus derruba os orgulhosos e exalta os humildes, e que nenhuma nação está acima do juízo divino. Então, se o Brasil tiver preguiça de ler os capítulos de Amós, pode ler os 21 versículos de Obadias, que está lá também. Uma das coisas que fica muito claro no texto de Obadias é que a soberba humana faz com que as pessoas fiquem cegadas, mas Deus não se esquece e a mão do Senhor é justa. No tempo de Deus, ele profere a sua justiça. Jonas, eu falei dele lá no começo, né? O amor de Deus por todas as pessoas. Jonas, talvez, se alguém quiser pregar sobre missões e usar o Antigo Testamento, normalmente vai usar Jonas, porque ele tem esse caráter transcultural, né? E se torna, por causa da história, da narrativa dele, se torna um dos livros mais conhecidos da Bíblia, uma das histórias mais faladas da Bíblia, até por quem não é crente, né? As pessoas falam de Jonas, né, o sujeito que foi engolido pelo grande peixe, que todo mundo chama de baleia, e todo mundo fala, é uma história que todo mundo conhece. É como Davi matando Golias, todo mundo conhece, até quem não é cristão, né, normalmente sabe da história. Deus envia Jonas a Nínive, são apenas 3 capítulos, 3 ou 4, acho que são 4 capítulos, né? E ele é enviado até a capital do Império Assírio, não é Síria, é Assíria. E Deus manda lá para anunciar o juízo, dizer, olha, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês estão tudo errado. E às vezes a gente não entende por que Jonas ficou tão relutante, né, para obedecer aquela ordem de Deus. A gente entende isso se fizer aquela segunda leitura que eu falei para vocês. A Assíria era um dos reinos mais temidos e malignos da antiguidade. Eles eram extremamente maus, eles tratavam as pessoas, né, os inimigos, com uma crueldade assim fora do normal. Eles inventaram algumas das piores torturas que a gente conhece até hoje. Tipo assim, você vê aquelas torturas medievais, tal, algumas delas são fichinha, perto do que os assírios faziam, e parecia que isso dava uma certa alegria a eles verem as pessoas sofrendo assim de maneira atroz. E esse povo subjugava Israel. E Deus manda Jonas pregar para esse povo. Então, talvez, embora no texto não esteja escrito, mas primeiro, Jonas diz assim, esses caras são piores, vamos usar a linguagem de hoje, né? São piores do que Hitler junto com Stalin e Pol Pot, junta os 3 aí, esse povo é pior do que isso. Aí como é que Deus está querendo que eu vá lá pregar que eles podem ser salvos? Eu não vou não quero não. E a outra coisa que o livro não fala, mas talvez ele tivesse um pouco de medo também, né? O texto diz que havia cerca de 120 mil habitantes, que nos dias de hoje é como se fosse uma Nova York da vida. Um negócio assim com 20 milhões de habitantes, guardando as proporções.
A gente está falando aí de 2.000, 2.600, 2.700 anos atrás. Então tem uma diferença histórico-cultural muito grande. E tudo isso tem que ser levado em conta para a gente entender. Isso não justifica, mas a gente precisa entender o porquê do personagem bíblico tomar determinadas atitudes, né? Então, ele se ressente muito de ver Deus estendendo misericórdia para aquele tipo de gente. E ele recrudesce, ele diz que não. No final da história, a gente conhece, a gente sabe que ele passou por vários percalços até chegar lá. Parece uma mini epopeia, né? Ele tem um drama assim epopeico, né? Ele chega lá, ele de fato prega, a cidade se arrepende, e a gente vai ver nos profetas menores que cerca de 3 gerações de ninivitas, Nínive era a capital do império, cerca de 3 gerações se manteve fiel a Deus. Então, se a gente olhar, por que isso? Porque cerca de 100 anos depois é que Nínive apostatou. Então, durante cerca de 100 anos, a capital de um império, fora de Israel, teve gente convertida. Eu não sei se você já tinha pensado por esse ângulo, né? Mas é muito peculiar. O próprio rei se converte, ele manda, porque naquele tempo a conversão era assim, se converte aí, viu? Senão eu vou arrancar sua cabeça. Aí você se convertia, né? Mas no meio disso tudo, muita gente se convertia de verdade, né? Porque havia uma confiança muito grande na regência das autoridades constituídas. Então, se o rei mandasse, cara aí. O que a gente vê até o Novo Testamento, né? O chefe da família se convertia, todo mundo se convertia. Aí ele ia ser batizado, todo mundo se batizava, né? Era assim que funcionava, tá? Até os escravos, todo mundo. E a mensagem central de Jonas é que a graça de Deus é ampla e alcança até os piores inimigos. É por isso que lá no Novo Testamento nós vamos ter uma mensagem dizendo é melhor vocês orarem pelos inimigos de vocês, né? Deixa que Deus é justo, Ele sabe o que vai fazer, mas a gente vai orar por eles, tá? Ok, isso foi Jonas. Miqueias, a vitória da graça. Miqueias é contemporâneo de Isaías, então a gente está ali em 700, 750 a.C., mais ou menos, né? E ele denuncia a corrupção dos poderosos e a injustiça social. Toda vez que eu falar de justiça ou injustiça social aqui, é o que o termo quer dizer, não é expressão ideológica, tá? Assim como esses outros profetas, ele vai mostrando mensagens de juízo, ao mesmo tempo em que ele diz que a esperança precisa ser renovada, ou seja, juízo antecede a esperança. No Novo Testamento, a gente vai ver que o sofrimento antecede a glória. Então, são paralelos que se estabelecem desde antigamente, né? Miqueias 5,2 é um texto que de vez em quando eu uso aqui durante o período aquele período de Natal, né? Os domingos que antecedem e a própria noite de Natal. E tu, Belém, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Esse texto é repetido lá nos Evangelhos e é um texto profundamente profético. O nome da cidade está descrito ali. Isso 700 e poucos anos antes de Salvador nascer, lá, né? Nós temos um dos mais belos resumos da ética profética. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha só, é um trinômio que, se a gente conseguir obedecer, a gente vai ter um grande ganho para a nossa vida. Naum,
o poder de Deus sobre as nações. Ele profetiza a destruição de Nínive. Naum é o que eu estava falando, ele vem mais ou menos 100 anos depois de Jonas, e aqui é que ele vai profetizar a destruição de Nínive, né? Ou seja, nesse ínterim, Nínive desfrutou de gerações. Por que eu digo geração? Porque o cálculo de uma geração é em torno de 30 anos. Tá? A cada 30 anos nós dizemos que uma geração mudou. Então, por conta disso, é que nós sabemos. A cidade voltou à sua pecaminosidade. Deus, que tinha levado Jonas a pregar para eles, agora diz, através de Naum, vocês apostataram, então vocês vão sofrer por causa disso, né? O livro ensina que Deus age na história e nenhuma potência permanece impune. Não há nenhuma forma de governo que se levante contra Deus e permaneça assim indefinidamente, tá? Lembrando a vocês que todo poder que existe neste mundo é subsidiário do poder de Deus. O que quer dizer que nenhum poder permanece a não ser que Deus tenha proferido ordem nesse sentido. Tá? Alguns poderes estabelecidos são para o bem, outros são para juízo. Prestar atenção? Alguns poderes Deus estabelece para o bem, outros ele estabelece para juízo. Então, que Deus nos guarde. Abacuque, Senhor, o que está acontecendo? Ele não fala ao povo. Abacuque conversa com Deus o tempo todo. Também é um livro diferente, né? Diante da injustiça que ele estava testemunhando, ele vai se questionar: até quando, Senhor? E Deus responde que usará a Babilônia como instrumento de juízo. Olha só, o que gera mais perplexidade ainda. Deus já tinha feito isso outras vezes, né? Ele chama Ciro, o rei estrangeiro, que era um rei bem mau, de ungido dele, manda o profeta lá ungir. Então Deus já tinha feito outras vezes isso. Deus, por vezes, usa o impenitente para cumprir os seus propósitos. O impenitente, principalmente no Antigo Testamento, ele funciona mais ou menos uma pedra que clama lá no Novo Testamento. Tá? Jeremias está no poço e é um eunuco estrangeiro que o tira, porque o próprio povo de Deus foi quem botou ele no poço. Então Deus manda um estrangeiro tirar ele do poço. Tá? No fim de tudo, Abacuque se rende à soberania divina com um cântico de confiança. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Esse é um cântico que precisa estar na nossa boca o tempo todo, porque nem sempre a figueira vai florescer. Tá? Nem sempre a gente vai ver as melhores flores ao nosso redor. Mesmo assim, a gente tem que se agradar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa, hein? É a nossa força, tá? Não é a flor da figueira, nem a beleza que eventualmente Deus permite que apareça ao nosso redor, mas é a alegria no Senhor que nos dá firmeza. A lição é: mesmo sem entender tudo, podemos confiar em Deus. E, gente, se tem uma coisa que acontece, é a gente não entender as coisas direito, tá? Podem ficar tranquilos que isso não é só com vocês, não. Comigo também, com todo mundo. Sofonias. O Senhor purifica e restaura. Sofonias profetizou nos dias de Josias, antes da reforma religiosa. Vocês lembram de Josias? Aquele rei que alguém anunciou para ele: olha, achamos o livro da lei, né, escondido no templo. Ou seja, Josias era um rei íntegro, mas que estava sem a palavra, porque simplesmente ela tinha sumido. Naquele tempo, gente, não tinha uma Bíblia em cada casa, nem Bíblias espalhadas no templo, que nem a gente tem. Naquele tempo, geralmente tinha um livro da lei com o rei e um
no templo. Tá? Eram 2. Era copiado à mão, dava trabalho, era muito caro fazer aquilo. Então, geralmente eram 2, um para o rei e um para o sacerdote, para os levitas, né? E tinha sumido. O da casa real devia estar desaparecido e o do templo alguém escondeu, com medo de alguém botar fogo, roubar, fazer alguma coisa. Alguém escondeu, passou o tempo e agora descobriram. E Deus é tão bom que descobriram quando o rei era fiel. Então ele fez bom uso do livro, né? Do livro da lei. É nesse tempo que Sofonias vai profetizar. Seu ministério acontece lá. Ele promove profecia sobre juízo, mas também ele antecipa a vinda do Messias, né? Como a restauração final do povo. E a mensagem final é de consolo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Então, existe um forte apelo para o consolo. Ageu, o Deus que renova o templo. Ele profetiza naquele tempo do retorno do exílio, incentivando o povo na reconstrução do templo. E havia prioridade, isso era um problema, né? As pessoas cuidavam das suas casas, mas negligenciavam a casa do Senhor. O começo de Ageu é contundente. É isso mesmo? Vocês vão ficar enfeitando a casa de vocês enquanto a casa do Senhor está destruída? Ele faz uma pergunta, né? E é uma pergunta que a gente precisa se refazer o tempo todo. Porque, normalmente, a gente não trata a nossa casa com o mesmo relaxamento que a gente trata as coisas de Deus. Até hoje. Né? E Ageu viu isso de modo muito claro, num período contundente, porque aí estava tudo em ruínas, sendo reconstruído, e ele fala assim, peraí, mas ninguém vai fazer nada? Vocês estão se enfeitando a casa de vocês desse jeito, e o templo do Senhor está lá largado, é isso mesmo? E o texto vai nesse sentido. A lição central é que Deus deve ocupar o centro da vida comunitária. Quando a gente prioriza o reino, ele nos abençoa. A ideia de Ageu é o seguinte: se vocês se preocuparem com o templo, Deus vai abençoar e a casa de vocês vai ser abençoada. Aquilo que lá depois o Senhor vai falar. Busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Na verdade, Ageu estava falando disso, só que com outra expressão. Zacarias é o penúltimo, né? Depois vem Malaquias, aí termina. Ele era contemporâneo de Ageu e também motiva o povo na reconstrução do templo, uma visão mais ampla. Ageu estava com uma visão mais ética e Zacarias tinha uma visão mais técnica da construção. Né? Ele aponta diretamente. Zacarias, eu vou dar uma opinião minha, pessoal, tá? Vocês depois vão verificar se ela faz sentido ou não, porque isso não é canônico. Eu acho que o livro de Zacarias é o livro mais messiânico do Antigo Testamento, mais do que Isaías. É porque Isaías, a gente ama o texto de Isaías, a gente lê muito Isaías, a gente lê pouco Zacarias. Se você lê Zacarias, você quase está lendo o Novo Testamento. É um negócio impressionante. Tá? Então ele tem algumas visões, essas são 12 capítulos, né? Acho que são. 14. Então, esse texto de Zacarias, ele é todo pautado em visões. Essas visões apresentam processo messiânico e processo escatológico também, no sentido de que, por causa do Messias, o escatom virá depois. Tá? Então, as visões dele são basicamente profecias a respeito do Senhor, que viria depois, e vão incluir a entrada triunfal em Jerusalém. Olha só, ele profetiza aquela entrada em Jerusalém. Ele vai profetizar a traição por 30 moedas,
Que coisa, né? E o olhar sobre aquele que foi traspassado. São 3 textos extremamente exatos de Zacarias, quando a gente depois lê os evangelhos. Ele proclama que Deus está agindo e trará plena redenção ao seu povo. E ele deixa bem claro, não é por causa de vocês, é por causa de Deus. Ok? E o último livro dos profetas menores, que é o último livro do Antigo Testamento, né? Malaquias, o Deus que restaura o povo, né? Ele denuncia o declínio espiritual após o retorno do exílio. Uma curiosidade é que Malaquias, ele se dirige majoritariamente aos sacerdotes. Então, quando você ler o texto de Malaquias, primeira leitura é para quê? Vocês lembram? Quem estava aqui, quinta passada? Hã? Não entendi nada. Entendeu o texto? Língua portuguesa. Certo? Segunda leitura, para quê? Hã? Isso, para a gente ir para o contexto histórico, né? Para a gente entender como a pessoa daquele tempo entenderia. E a terceira leitura? Oi? É, para trazer, colocar Cristo na história e trazer a interpretação principalmente da redenção, né? Ou seja, existe uma leitura que é prática, ele está lá escrevendo para os sacerdotes. Isso é prático. É a realidade do texto daquele momento. Quem leu naquela hora sabia do que ele estava falando. Quem ouviu, né? Naquele tempo só se ouvia, não se lia. Hoje, a gente tem as aplicações. Ou seja, a gente traz o texto para os dias de hoje, né? Malaquias aponta para o futuro, anunciando o precursor do Messias. Eis que envio o meu mensageiro. Malaquias tem um texto muito objetivo. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Está escrito lá, né? Na primeira leitura, ele está falando isso para quem? Para os sacerdotes, porque os bichinhos resolveram ter uma vida livre e viviam se divorciando. Parece a pastorada de hoje. O que tem de pastor divorciado aí no púlpito não está no gibi. E o livro termina com esperança. O dia do Senhor virá e os que temem ao Senhor serão poupados. Ele também aponta para o escatom, para o final de tudo. Bom, vamos lá. Vamos concluir. Vamos ler juntos a conclusão? Embora escritos em contextos antigos, os profetas menores continuam falando poderosamente. Chamam o povo à fidelidade, à aliança. Denunciam a injustiça, hipocrisia e idolatria. Apontam para o juízo iminente e a salvação vindoura. Anunciam a vinda do Messias e o reino de Deus. Suas mensagens revelam que Deus se importa com todos os aspectos da vida: o culto, a justiça social, a liderança espiritual e o coração do povo. Eles nos exortam a viver com temor do Senhor, fé genuína e esperança viva. Amém. Terminou. Agora perguntas.